Boa noite, graça e paz, igreja. Que culto maravilhoso, né? Toda vez que o Ministério de Louvor canta Logo Eu, um pobre pecador, eu falo, cara, essa música é minha, né? Pobre pecador, logo eu, finito e carnal. Tá falando de mim, né? E da graça desse Deus. Realmente, graça sobre graça é a nossa vida. Estão falando da nossa vida, graça sobre graça. E nessa noite fui incumbida pelo nosso pastor de finalizar o mês da família. De manhã o nosso querido Jonatas falou aqui, e eu gosto muito, principalmente no domingo que eu prego, de prestar atenção no que o pregador falou de manhã. Eu não estava aqui, mas eu assisti o culto, participei do culto online, e o Jonatas falou sobre a gente não procurar culpados na nossa família, mas a gente ser responsável pela nossa família. Que maravilha foi a pregação. Se você não estava aqui de manhã, vale a pena você ver a pregação de manhã do Jonatas. E eu vou fechar esse mês maravilhoso da nossa igreja. Mês que a gente fala da nossa casa, do nosso íntimo, porque quando fala de família, fala da nossa casa. Fala do nosso lar, fala do nosso íntimo, daquele lugar que talvez ninguém te conhece melhor do que as pessoas que moram com você. Porque elas te conhecem intimamente, elas conhecem como é que você acorda, se você é uma pessoa bom-humorada ou mal-humorada quando acorda, não é isso? Se você tem bom humor, se você não tem bom humor, as pessoas da tua casa te conhecem, exatamente como você é. Porque na casa a gente tira as máscaras, não é isso? No nosso lar, a gente fala espontaneamente aquilo que na rua a gente pensa. Em casa você vai falar espontaneamente. Mas que maravilha que todos nós estamos aqui, na igreja, em comunhão com o Senhor, celebrando família. A família ela tem sido apontada, estamos em guerra com a nossa sociedade com relação à família. A família, os valores de família têm sido destruídos, estão se desmoronando, criando outros tipos de família. Mas quando a gente está na comunhão do Senhor, no corpo de Cristo, celebrando família, irmãos, é uma dádiva. Porque aqui a gente pode ser a família que o Senhor pensou para cada um de nós. Aqui a gente pode lutar pela nossa família. E nessa noite eu queria dividir com vocês uma passagem que provavelmente quase todos os irmãos aqui já devem ter passado, mas é uma passagem que eu gosto muito de pregar, porque essa pessoa, eu tento durante anos pegar o exemplo dela para a minha vida, não desistir. E essa passagem está lá também no livro de 2 Reis, que o Jonatas pegou hoje, 2 Reis, Também 2 Reis, mas ela está no versículo 4. É uma história muito grande, eu vou ler a partir dos versículos 17 até o versículo 22. Do 17 ao 22, a gente vai estar lendo 2 Reis, capítulo 4. Você conhece bem essa história? Se você não conhece, você vai conhecer hoje a história, mas o que importa é a gente refletir sobre a nossa família. E eu queria dar um exemplo, antes de começar a leitura da palavra. Ontem nós estávamos ali, no Morro Azul, celebrando os 15 anos da Samara. A Samara, não sei se vocês conhecem, é uma jovem daqui da igreja. Ela é bem envolvida nas atividades da igreja. E a gente está orando para que a mãe dela seja resgatada. Para que a mãe dela encontre Jesus. E a gente estava produzindo, toda a equipe de Laranjeiras produzindo esse aniversário, e a gente não sabia se a mãe dela ia. E teve um determinado momento que a mãe dela disse que não ia. E aí a gente começou a orar, a igreja começou a orar por esse aniversário, porque ela tinha um sonho de ter uma festa de 15 anos. E a igreja, o corpo de Cristo se uniu para realizar esse sonho. E ontem a gente estava lá, e a mãe dela estava lá. Para a honra e glória do Senhor. E quando chegou a parte das homenagens, que a mãe dela foi homenageada, ela pegou o microfone, e ela começou a chorar, e ela agradeceu
a igreja, pelo que a igreja estava fazendo pela filha dela. Ali naquele lugar, a Bia, quem conhece a fotógrafa Bia, teve a oportunidade de evangelizar a mãe dela. A mãe dela falou assim, senta aqui que eu quero conversar com você. E a Bia começou a falar de Jesus para ela e falou assim, quando você tiver a oportunidade, visita a nossa igreja. Olha só que maravilha, né? Naquela festa linda e maravilhosa de tantos milagres acontecendo, teve uma coisa que me chamou a atenção. Tudo foi muito bonito, valsa, homenagem, dança, vestido, né? A palavra que o pastor trouxe para a gente. Mas teve um momento que essas meninas elas foram dançar. E aí elas tinham combinado, né, Juliane, que está ali, que dançou, que elas iam dançar de tênis branco. E de repente elas adentram o salão, né, Jaqueline, descalças. E eu fiquei pensando assim, mas o que aconteceu, gente? Está todo mundo descalço. Era para estar de tênis. E aí, quando acabou depois a festa, eu falei assim, mas por que vocês não entraram descalça, que eu não entendi até agora? Não, porque nem todo mundo estava com tênis. Então, umas iam dançar de sandália e as outras de tênis. Então, elas decidiram, para que ninguém entre diferente, nós vamos entrar descalços. E aquilo foi impactante para mim. Porque família é isso, gente. Família, às vezes, é você abrir a mão do tênis. Porque o outro da tua família está sem. E eu fiquei pensando, Senhor, a gente precisa aplicar isso nas nossas vidas. Sabe, é um gesto tão simples. Pode parecer assim, meu Deus, elas resolveram, né? Para elas também talvez foi imperceptível, mas o Senhor falou tanto comigo, porque é isso, a gente precisa perceber como família a nossa casa. Que tem alguém às vezes que está descalço e a gente está com um sapato. Mas a gente precisa ceder muitas das vezes. Tirar o nosso sapato do orgulho, tirar o nosso sapato da soberba, de que eu sei mais, de que eu que sou o dono da situação, muitas das vezes, e se fazer descalço para alcançar aquele que está sem sapato. E nessa noite eu queria dividir com você essa palavra de 2 Reis, que diz, e concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com o seu pai, que estava com os segadores. E disse ao seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E este, sobre os seus joelhos, até o meio-dia, morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta, e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Quem aqui já teve a oportunidade de conhecer a história da Sunamita? Acho que todos nós tivemos contato com essa história. A Sunamita, que muitos de nós achamos que é o nome, né? Mas não é. A Sunamita é aquela mulher que é de Sunem, né? E a gente nem conhece o nome dessa mulher, mas a gente conhece a história dela. Essa mulher, ela observava Eliseu, que era a voz de Deus naquela época. E Eliseu, como profeta ali, discípulo de Elias, ele começa a percorrer, né, as cidades, andar, a pregar a palavra. E aquela mulher, ela é conhecida muito pelo que ela fala. Quando eu falo de Sunamita, você sempre vai lembrar das falas da Sunamita, né? E sim que você lembra? Quais são as falas da Sunamita que marcou a sua vida? Vai tudo bem? Né? Eis que vai ali um homem de Deus. Não é assim que a gente... Quando a gente fala em Sunamita, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as falas dela. Mas nessa noite eu queria chamar a atenção para aquilo que ela não verbaliza, mas para aquilo que ela tem dentro dela. Porque aquilo que a gente verbaliza fica muito claro, né? Mas aquilo que a gente faz, na verdade, muitas das vezes é o que o Senhor quer nos ensinar como exemplo. Porque nem tudo que a gente fala, a gente faz, né? E nem tudo que a gente faz, a gente fala. Mas eu queria chamar a atenção para o que essa mulher era.
né? Ela presta atenção no homem que andava e presta atenção que esse homem não tinha um lugar de descanso. E ela resolve ali com seu marido fazer um quarto, né? Um lugar humilde para que esse homem vá. Ela era uma mulher com posses. Então ela resolve ali com seu marido, que era mais velho, fazer um quarto para Eliseu, para que Eliseu pudesse descansar ele era, né, aquela pessoa que andava muito. Ela se preocupou com esse homem que ali fazia, né, o papel da boca de Deus. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção hoje, para você que está aqui representando a sua família. Que tipo de passagem Deus tem tido na tua família? É uma visita ou Ele encontra repouso na sua casa? Porque essa mulher, ela presta atenção nesse homem de Deus e ela encontra uma forma desse homem repousar na casa dela. Da boca de Deus fazer morada ali na casa dela. Ele não era mais só uma visita agora, ele tinha um lugar de repouso. E eu quero dizer para você, como está hoje a sua casa? A sua família, Jesus é visitante ou Jesus tem repouso na tua casa? Tem repouso no meio da tua família? Tem repouso nas discussões, nos planos que estão sendo feitos para a sua família? Essa mulher, ela entendeu rapidamente. Ali vai um homem de Deus. Eu preciso fazer algo. Se eu posso fazer algo, eu vou fazer algo. Eu vou dar repouso para ele. Eu queria dizer para vocês, irmãos, que tudo começa e tudo termina nele. Tudo começa e tudo termina em Cristo. Então, antes mesmo da gente falar de problema, da gente falar de situação difícil, porque toda família tem situação difícil, a gente vai falar que tudo começa e tudo termina nele. Isso quer dizer o quê? Se não começou nele, já começou errado. Para por aí, recomeça. E essa mulher, ela coloca ali, e Eliseu percebe que essa mulher não tem filhos, e que o marido dela já tem uma idade avançada. Olha, mas ela começou direito. Ela entendeu que a presença de Deus não pode ser visita. A presença de Deus tem que ser repouso na nossa casa. Ela já começou a história da forma correta. Então, a primeira coisa que a palavra quer nos dizer nessa noite é: comece da forma correta. Jesus é todo dia. Jesus é o dia inteiro. Jesus é repouso. Se ele não foi repouso, se ele não é repouso, ele vai ser a partir de hoje. Repouso na tua casa. Repouso no meio da tua família, repouso na tua parentela. Na casa da minha mãe é uma brigaiada, na casa dos meus irmãos é brigada. Não, a partir de hoje Jesus vai repousar lá também. E essa mulher, ela entende isso. E aí Eliseu, ele percebe a situação dela. Ela não tem um filho, mas aquela mulher, ela não fala nada. Ela não pede nada a Eliseu. Por quê? Ela fez com o coração. E ela fez um quarto pequeno. Um quarto humilde para Eliseu, mas foi o coração dela que fez. Às vezes a gente avalia as coisas pela grandeza que ela tem aos olhos. Mas com a família não é assim. Pode ser simples o teu lar, pode ser pequenininho, mas se Jesus repousa lá, ele é grande. Ele é muito grande. Não adianta um palácio com mármores, com coisas, com viés de ouro, se Jesus não estiver fazendo morada. E aquele homem, ele se apropria daquela bênção, daquele quarto pequeno, mas que era um lugar de repouso. Eu queria dizer para você nessa noite, que passa por situação difícil como eu, como qualquer um aqui, porque no mundo teremos aflições, não é isso? Então, existe um lugar de repouso espiritual para você. Na presença do Deus vivo. Tem situações que tiram a gente do centro, né? Que tiram a nossa paz, que colocam ansiedade. Mas existe um lugar de repouso para você. Quando você entender que Jesus, ele precisa fazer morada todos os dias na sua vida. E aí você vai entrar num lugar de repouso. Isso quer dizer o quê? Que você não vai ter problema? Não.
Isso quer dizer que você vai ter paz de espírito em qualquer circunstância. Independente da circunstância, você vai ter paz de espírito. Você vai ter confiança. Você vai continuar acreditando. Nós, às vezes, ficamos abatidos. Paulo já vai dizer isso, né? Abatidos, sim. Muitas vezes nos abatemos. Mas aí nos lembramos a quem servimos. Que não é um Deus de bronze, não é um Deus de prata. É o Deus Todo-Poderoso. E essa mulher, Eliseu ali, usado por Deus, fala que ela vai ter um filho. Eu imagino que ela deve ter olhado assim, não vou criar nem muita expectativa, né? Porque meu marido já tem idade avançada. E a palavra de Deus diz que 1 ano se passa e essa mulher concebe. E essa criança depois está no campo, né, ali com o pai, com os trabalhadores do pai, e ela tem uma dor de cabeça e, de repente, ela morre. Levam ela para a mãe e essa criança chega ali no joelho da mãe e morre. E aí eu fico pensando nos questionamentos que essa mãe pode ter tido. Mas por que Deus me deu? Se tão pequeno Deus ia levar. Não é assim com a gente, quando a gente está numa situação difícil, a gente começa a se questionar. A gente começa a fazer perguntas a Deus das quais a gente não tem resposta para dar. E essa mulher, ela vê o filho morrendo, mas ela tem uma iniciativa. E eu queria que você tivesse iniciativa hoje. Não, eu posso te dar iniciativa? Claro que não. Mas o Espírito de Deus pode te dar iniciativa. Iniciativa de ver o problema da sua família, como o Jonatas bem disse aqui, e não fingir que não vê, ou então não fazer pouco caso. Eu já falei, não, eu vou lutar. Presta bem atenção, o filho estava morto. Ela podia simplesmente enterrar. Mas ela não cogitou a possibilidade de enterrar o filho. Ela falou, eu vou lá tentar resolver com alguém que pode resolver o meu problema, que é aquele que é boca de Deus. Hoje a gente não tem intermediário, não é isso? O véu se rasgou, mas a gente olha para o morto dentro da nossa casa e diz, vou enterrar. O que a palavra nos diz hoje é, não desista. Não enterre, porque Deus, Ele tem poder para levantar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para curar. Lute pelas suas famílias. Eu gosto muito de um exemplo que o pastor usa aqui várias vezes, que ele gosta muito desse exemplo, eu também gosto, pastor, lá da fala do Robin Hood, né? Lute até que os cordeiros virem leões. É assim com a nossa família. Lute até que o milagre de Deus se caracterize no campo da nossa frente. Porque essa luta espiritual já foi vencida. Mas vai chegar o tempo de você ver com os teus próprios olhos. E essa mulher, ela não cogita enterrar o filho. Ela toma uma iniciativa, não, eu não vou desistir. E essa é a palavra do Senhor nessa noite para a gente. Eu não sei a situação que você está passando, mas eu sei que a palavra é a mesma. Não enterre, lute. O que essa mulher podia fazer naquela época? Não tinha os médicos que a gente tem hoje. Não tem a medicina que a gente tem hoje. Não tem o aparato que a gente tem hoje. Não tem os especialistas que a gente tem hoje. Mas ela tinha o Todo-Poderoso. Ela tinha o grande eu sou. E ela falou, eu vou lá, mas eu vou voltar. E em nenhum momento ela fala assim, enterra. Eu vou lá. E a gente já conhece como é que termina essa história, não é assim? Ela vai, ela encontra Gease, ela fala que está tudo bem, né? Que está tudo bem com o marido dela, que está tudo bem com ela. E depois Eliseu vai lá na casa dela, né? E essa criança é ressuscitada por Deus. Porque uma mãe não enterrou o filho, ela lutou. Porque ela não desistiu
da família, do propósito que Deus colocou na vida dela. E eu queria convidar você nessa noite para fazer a mesma coisa. Você pai, você irmão, você filho, você mãe. Iniciativa é o quê? Se encha de fé e continue lutando. Mas eu entrei nessa noite aqui com a minha fé abatida. Maravilha, nessa noite o Senhor vai te encher de fé. Porque o que Ele fez com esta mulher de Sunem, Ele pode fazer na vida de qualquer um de nós. O que Ele fez com aquela mulher, com o filho daquela mulher, presta bem atenção, Ele pode fazer com qualquer um de nós. Primeiro, essa mulher entendeu que Jesus é repouso. Jesus é todo dia. Então, se você entender isso, o teu coração vai se encher de fé. E você vai dizer, não, eu não vou enterrar. Eu não vou enterrar meu filho, eu não vou enterrar o propósito, eu não vou enterrar minha família. Não, meus sonhos não vão ser enterrados com esta doença, não vão ser enterrados, eu vou lutar, eu vou ter iniciativa. E como é que eu luto? Tendo fé no Todo-Poderoso, que Ele vai fazer, que Ele pode fazer. Então, quando eu olho para essa mulher, eu fico, Senhor, me enche da iniciativa, da fé que ela tem. Sabe, para continuar, irmãos, porque tem dia que é difícil, né? Tem dia que a gente olha assim, Senhor, são anos orando pela mesma coisa. E às vezes a gente olha a situação e parece que ela está pior do que antes. Mas o que é pior do que um filho morto no teu colo? Eu não consigo, irmãos, nem imaginar isso. Eu passei pela perda de um bebê e para mim já foi catastrófico. Você imagina, né, um filho meu chegar no meu joelho e morrer. Mas ela não enterrou. Ela não desistiu. Ela não falou, acabou. Aqui o projeto de Deus acabou. Eu vou só enterrar agora. Se Deus deu, Deus vai dar iniciativa, Deus vai dar coragem, Deus vai dar intrepidez, Deus vai dar força, Deus vai tirar o cansaço, mas você vai continuar crendo no poder de Deus sobre a tua casa, no poder de Deus sobre a tua família, na transformação dos seus, na transformação da sua parentela. Você vai continuar crendo no milagre que Deus pode e quer fazer no seu meio. Essa mulher, ela nos ensina isso. Não, eu não vou ficar aqui parado vendo o que está acontecendo na minha casa desmoronando. Eu vou continuar lutando. Eu vou continuar seguindo. Não, você não sabe como é que está na minha casa, não importa. Eu estou pegando a minha Bíblia e estou indo para a igreja, porque eu vou adorar o Todo-Poderoso. Ah, mas está tudo caindo, está tudo desmoronando. Não importa. Eu vou lá, porque eu vou adorar o Todo-Poderoso. Eu vou continuar. Eu não vou olhar para trás. E essa mulher, eu fico imaginando se ela tivesse enterrado, que perda ela ia ter, não só do filho, mas da oportunidade de ver o milagre de Deus acontecer poderosamente na vida dela. Às vezes a gente não vê o milagre porque a gente desiste, porque a gente enterra, porque a gente joga a toalha, porque a gente dá a sentença que o Senhor não deu. O Senhor está dizendo nessa noite para mim e você, a palavra quem dá é Ele. A última palavra também quem dá é Ele. Não existe sentença que não pode ser desfeita pelo poder dEle. Então eu não sei que sentença está sobre a sua vida, que sentença está sobre a sua família, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso é aquele que muda histórias, é aquele que transforma a vida, é aquele que liberta cativos, é aquele que faz o que a gente não pode fazer. Ele ressuscita mortos. Qual é o morto? Qual é o morto? Qual é o morto que você quer apresentar ao Senhor nessa noite? O que está morto na sua casa, na sua família? Talvez o seu relacionamento esteja morto. Talvez você não tenha percebido que alguém na sua casa está andando descalço. Mas nessa noite Deus vai te dar visão para que você veja a necessidade da tua casa. O Jonatas falou muito bem aqui na manhã, né?
sobre a gente perder a nossa casa. A gente não pode perder a nossa casa. A gente tem que lutar com toda a nossa força pela nossa casa. A gente não pode desistir daqueles que ainda não foram alcançados. A gente tem que continuar lutando por eles até que a gente veja o milagre de Deus acontecer. Não, mas eu falo, mas eu oro, mas o maior testemunho que você pode dar é com a tua vida. Continua, porque o testemunho ele arrasta. Então, continua testemunhando com a tua vida. Não, mas eu já cansei de falar, não tem problema não, se cala, mas continua testemunhando o amor de Deus na tua casa. Essa mulher, ela prestou atenção em Eliseu, porque Eliseu dava testemunho. E ela falou, eu sei quem é o Deus de Eliseu. Eu sei quem é o Deus que trabalha ali, com Eliseu. Eu conheço ele. E é atrás dele que eu vou. Porque meu filho morreu, mas eu não vou enterrar. É atrás daquele que eu conheço como testemunho que eu vou. Hoje você pode falar diretamente com teu pai. Pai, morreu. Mas eu creio que através do teu poder vai ressuscitar. Mas eu creio que através do teu poder vai voltar a ter vida, vai voltar a respirar. Toda vez que eu falo nisso, eu me lembro daquele vale de ossos secos. Olha, o Senhor fala, profetiza, Profetiza diante desse vale. E diz a palavra que ali foram, diante daqueles ossos que estavam secos, os ossos foram se juntando, e foi crescendo músculo, foi crescendo carne, e ali voltou-se um exército diante do poder do nosso Deus. Fechando o mês da família, a sua família é responsabilidade sua, sim. Desistir não é uma opção. A gente tem um exemplo dessa mulher que a gente nem sabe o nome, mas uma mulher que decidiu abrir a casa dela para o Senhor fazer morada. E mesmo diante de uma situação dificílima, humanamente impossível, ela sabia a quem ela tinha que recorrer. Então, nessa noite, você sabe a quem você tem que recorrer. Não, eu já dei por perdido. Não, existe uma solução. Existe uma solução, e essa solução se chama Jesus Cristo. E essa solução é a única solução para o seu problema. Jesus Cristo. Essa mulher se levantou e disse, não, eu não vou enterrar, eu vou lá. Eu vou continuar crendo. Ela encheu, encheu o pulmão dela de fé e falou, eu vou continuar. Porque o meu Deus tem poder para fazer. O meu desejo nessa noite com essa palavra é que não sejam mais, somente a história da mulher de Sunem que a gente escute, mas a história dos cariocas, dos baianos, dos pernambucanos, de tantos que a gente tem aqui na nossa igreja, contando um Deus que fez milagre na sua casa, um Deus que fez milagre na sua família. Se nessa noite está te faltando fé, não tem problema, não, clama ao Senhor nessa noite. Senhor, nessa noite eu quero me encher, eu quero romper em fé essa noite. Se eu perdi a fé, se eu perdi a esperança, eu quero sair daqui cheia de fé e de esperança. Não, eu não sou a sunamita, mas eu vou aplicar o exemplo dela na minha vida, na minha família. Não desistir, prosseguir, até que o milagre aconteça. Que Deus abençoe vocês. Amém?